vocês estão aí? Fala aí, gente. E aí? Como é que vocês estão? Tudo bem? Beleza? Cara, eu tô pensando aqui no seguinte. A gente vai pra metade de setembro. Você tem ideia disso? Metade de setembro. Agosto já tá no passado. E a gente já tá na metade de setembro. Isadora tá aqui rindo aqui, ó. Que a gente... Mano, metade de setembro. Aí eu vou fazer você pensar um pouco, colocar um pouquinho a cabeça pra funcionar e pra raciocinar. Se liga só. No ano que vem, você, meu aluno do segundo ano, que tá me ouvindo e tá me vendo, vocês têm ideia que no ano que vem, vocês vão pro último ano da escola de vocês? Vocês têm ideia disso? Cara. A gente tem que estar preparado pra isso. A gente tem que estar preparado pra isso. E pra gente estar preparado pra isso, pessoal, a gente não pode deixar a peteca cair esse ano. Então a gente aqui, cara, vai estar trabalhando em cima de mais um assunto da nossa trilha. Você que lá na frente vai estar desenvolvendo seu trabalho para poder se livrar da trilha desse ano, para que no ano que vem você não tenha mais nada para você poder se preocupar, cara, qualquer dúvida, qualquer pergunta, por favor, procura o seu professor da trilha, procura o seu supervisor, procura o pessoal da sua escola para poder te ajudar. Porque no futuro você vai estar trabalhando, você vai estar desenvolvendo um trabalho em que você vai precisar estar pesquisando, você vai estar se preparando para você poder apresentá-lo. Então, galera, vamos ainda direto continuando a trabalhar com essa situação toda. Beleza? Pra gente poder estar desenvolvendo todas essas situações. Bom, hoje a gente tem um assunto a tratar aqui na nossa trilha muito importante. Eu tenho certeza que quando você tá vendo alguma informação em algum telejornal, ou então tá vendo alguma reportagem na sua timeline, lá no teu telefone, na internet, por aí vai, você tá lá, né, com o teu dedo nervoso, aquela coisa toda, passando de uma reportagem para outra e por aí vai. Tem muita gente que cansa de ler uma determinada informação. Se cansa de estar lendo uma determinada informação, uma determinada notícia. Mas quando essa notícia ela tá organizada, quando eu digo organizada, eu estou me referindo a uma tabela ou então em um gráfico, por exemplo, fica muito melhor para você ter uma ideia, né? Eu creio que muitos de vocês já devam estar com 16 anos, né? Creio eu. E 16 anos aqui no nosso país é a primeira idade em que o cidadão brasileiro ele pode votar. De 16 a 18 anos, nós temos o voto facultativo, ou seja, ele não é obrigatório. Entre 18 e 60, não sei se é 60 ou 65, depois vocês procurem aí, por favor, o voto se torna obrigatório. A ponto de, se você não votar, você precisa estar justificando o seu voto, ou seja, o porquê que você não está votando. Ou então, se você não votar e não justificar, você tem que pagar uma multa. A multa são alguns reais que você precisa pagar. Mas a questão não é você não pagar multa, pagar a multa, desculpa. A questão é que se você não estiver votando, você não vai estar exercendo o seu poder cívico, que é o de votar. E, ao mesmo tempo, pode ser que no futuro você não consiga algumas coisas, como por exemplo, talvez um emprego num cargo público, como também talvez alguma coisa que te impeça, né, por causa dessa situação de votação. Mas por que você está falando nisso, Bruna? É porque sempre quando a gente tem época de votação, pessoal, a gente tem as reportagens, né? Seja em eleições municipais, seja em eleições estaduais, seja em eleições federais, a gente tem as pesquisas de boca de urna, a gente tem as pesquisas em verificação de quem é que está na frente, quem é que vai ganhar, quem é que não vai, aquela coisa toda. E é essa época do ano em que mais se usam duas situações matemáticas, duas ferramentas de organização de dados, que são a tabela e também o gráfico. Como todos vocês sabem, Isadora, por gentileza, a gente tem vários tipos de tabela, a gente tem vários tipos de gráficos. Quando eu falo vários tipos de tabelas, pessoal, eu estou me referindo a tabelas de tamanhos, tá? Eu estou me referindo, no caso,
caramba. Eu estou me referindo a isso aqui, ó. As tabelas, elas vão ter um número de colunas e elas vão ter um número de linhas. Eu tenho certeza que muitos de vocês montam tabelas na hora que vocês estiverem estudando, na hora que vocês estiverem trabalhando aí, certo? Nos seus objetos de estudo, lá no livro, vocês prestam muita atenção nessas situações, porque chama atenção e é uma ferramenta de organização, certo? Quando vocês chegarem na universidade, quando vocês tiverem que estudar algumas situações, as tabelas são ferramentas muito importantes para vocês poderem estar trabalhando, beleza? E também nós temos os gráficos. Esse aqui, por exemplo, que eu estou desenhando aqui, esse aqui, por exemplo, é um gráfico que a gente chama carinhosamente de gráfico de pizza. O gráfico de pizza, ele é aquele tipo de gráfico em que você tem setores, que pode ser chamado de gráfico de setores, ou então, como eu acabei de falar, até mesmo gráfico de pizza, beleza? A gente tem também o gráfico de barras. As barras podem ser verticais, as barras podem ser horizontais, beleza? Tanto faz, essa é a verdade. A gente tem várias situações que a gente pode estar organizando dados em que a gente pode estar colhendo para trabalhar essas situações. Não sei se foi esse ano, ou se foi no ano passado, ou se foi no ano retrasado, agora não estou me lembrando. O nosso país estava passando pelo censo, né? Para quem não sabe, o censo, ele é uma ação idealizada pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em que, através de estudos geográficos e através de estudos populacionais, a gente consegue determinar qual é a população do nosso país, quantos homens existem no nosso país, quantas mulheres, quantas crianças do sexo masculino, quantas crianças do sexo feminino, quantas famílias existem, certo, no nosso país, quantas famílias sem filhos, quantas famílias com um filho, com 2 filhos, enfim, nós temos várias situações. E para a gente pegar todas essas informações e organizá-las, nada mais justo do que a gente usar tabela, nada mais justo do que a gente usar gráfico. Tanto é que quando esses resultados que o IBGE divulga para a imprensa, tá? Eles são divulgados dentro dessas ferramentas, dentro de gráficos, dentro de tabelas, dentro de situações para que você possa estar desenvolvendo. Então, lá desde os primórdios, né, do Fundamental 1, a sua tia lá, ela sempre te explicava isso. Olha, a tabela, ela tem fundamento de organização. O gráfico, ele também tem um fundamento de organização, mas o gráfico, ele tem uma situação em que vai além da organização. Ele mostra de uma maneira ilustrada, certo? Através de desenhos coloridos, através de situações coloridas, em que você consegue estar entendendo um determinado assunto, beleza? Para você ter uma ideia, quando a gente tem situações... épocas eleitorais, por exemplo, o gráfico de linhas, que para quem não sabe, é esse tipo de gráfico aqui, ó. Ele é um gráfico muito utilizado em épocas eleitorais. Por quê, Bruno? Porque esse tipo de gráfico, pessoal, é um gráfico, para você ter uma ideia, por exemplo, ele consegue tá verificando se o candidato ele tá indo bem ou se ele tá indo mal. Se ele está avançando nas pesquisas ou se ele está despencando nas pesquisas, saca? Então, o gráfico de linhas, ele é muito utilizado nessas situações, beleza? A tabela também, como eu falei, você pode ter o número de linhas igual ao número de colunas, você pode ter o número de linhas maior que o número de colunas, você pode ter o número de linhas menor que o número de colunas, enfim, você pode ter infinitos tipos de tabela, infinitos tamanhos de tabela. Eu acho que falar tamanho para uma tabela fica um pouco melhor, né? Para você poder estar trabalhando com isso tudo, tá? Então, pessoal, a gente precisa estar sempre se esforçando para a gente poder organizar todas as nossas situações. É muito melhor quando você verifica uma informação e essa informação está toda organizada para você poder entender. Saca? É muito melhor você trabalhar de uma maneira organizada do que você trabalhar de uma maneira em que você
possa estar entendendo a sua bagunça. Como tem muita gente, por exemplo, isso não sei se acontece com alguns de vocês estão na rua e quando vocês chegam em casa, vocês chegam no quarto de vocês, tá tudo organizado. Isso acontecia muito comigo. Não sei se acontece com vocês, não sei se acontece com a Isadora. Eu, quando era mais novo, eu ia pra escola, ou então ia pra faculdade e tal, eu ainda morava com os meus pais, e quando eu chegava, cara, eu via todo o meu quarto, todo o meu armário organizado. Cara, eu ficava muito chateado. Por quê? Porque eu já sabia onde estavam as coisas, eu já sabia onde estava tudo, saca? Agora que tá tudo organizado, eu não sei onde tá nada. Então, quando você for organizar alguma coisa, organize você. Quando você estiver montando, coletando informações e você quiser organizar essas informações, organize você, colete você. Sempre faça uma situação em que você seja o líder, você consiga coletar essas informações para o seu melhor entendimento. Essa é a grande sacada. Então, pessoal, a gente tem que sempre estar trabalhando com isso tudo. E eu não sei o que aconteceu. Continua? Vai continuar de onde você parou? Aham, tranquilo. Tranquilo. Show. Mas o que houve? Desligou do nada? Então, como eu estava dizendo, a gente tem que estar preparado para, quando a gente coletar as informações, coletar da melhor maneira possível para que nós consigamos compreender todas essas situações. Então, quando você tiver que tá organizando alguma coisa, algumas informações e por aí vai, opte por essas duas ferramentas, ou um gráfico ou uma tabela. Para você ter uma ideia, líderes de empresas, eles utilizam essas duas ferramentas, para você ter uma ideia, né? Quando algum administrador, então quando algum diretor, quando algum chefe de setor, ele está querendo mostrar se a empresa está indo bem ou se ela está despencando, ele pode estar usando, por exemplo, o gráfico de linhas. O gráfico de linhas, se você tiver a linha subindo, quer dizer que a empresa está lucrando. Se a linha estiver descendo, a empresa está tendo prejuízo. Então, por exemplo, se você puder entender um pouco do que eu estou falando, se liga só. Lucro, prejuízo, zerado, para você ter uma ideia. A empresa, quando sobe, ela lucra. A empresa, quando desce, ela tem prejuízo. Quando a linha da empresa ela fica na horizontal, para você ter uma ideia, quer dizer que a empresa não está nem lucrando e ela nem está tendo prejuízo. É como se fosse a empresa tá vendendo para poder repor o que ela está gastando. É por isso que a gente sempre fala, quando você monta uma empresa, você aí que no futuro quer montar uma empresa, quer abrir uma empresa, cara, pensa no seguinte, para você começar a ganhar dinheiro, obviamente, cara, você precisa gastar dinheiro, certo? Você precisa estar gastando dinheiro com aquela sua empresa. A galera aí que no futuro quer trabalhar com mentorias, a galera que no futuro quer trabalhar com essas situações, sempre você tem que estar buscando conhecimento. Sempre você precisa estar se autoconhecendo. Não, eu me conheço muito bem. Tem muita gente que fala que se conhece muito bem, mas na verdade, cara, isso não é verdade. Então, a gente precisa estar buscando todas essas situações para a gente conseguir compreender todas essas nuances. Porque a grande verdade muita gente acha que é muito tranquilo você poder trabalhar numa empresa, você abrir uma empresa. Não, vou lá, vou abrir uma empresa tranquilo, pai e tal, e daqui a pouco vou estar cheio de dinheiro. Não é assim. Você precisa trabalhar, você precisa ralar, você precisa estar em constante evolução para que o seu negócio também continue em constante evolução. Essa é a grande verdade. Então, a galera que vai trabalhar nessa parte de empreendedorismo, que vai usar essa veia empreendedora, não sei se você aí que está me vendo já tem alguém na sua família e você está se espelhando, ou então você vai continuar com os negócios da família. Cara, tome cuidado, porque muita gente acha que é fácil, mas não é. Quando você desenvolve uma situação, certo? Você tem que estar preparado para aquilo ali. Você tem que estar preparado para o que você vai encarar,
saca? Então, quando a gente está desenvolvendo todas essas situações, certo? A gente tem que estar sempre em constante evolução, sempre em situações novas. Claro, vão ter situações em que você vai ter que usar aquele feijão com arroz muito bem preparado, do que você está preparando uma comida que você nem sabe o que é. Né? Então, temos que estar sempre preparados para essas situações. E independente no que você vai estar trabalhando, pessoal, saiba de uma coisa: organização é tudo. Você precisa estar sempre em constante evolução para que você consiga para que você consiga alcançar todos os seus objetivos. Beleza, meu povo? É isso aí, gente. Por hoje é só. Por favor, continuem nessa força, continuem estudando, continuem correndo atrás, que, cara, com certeza, sem esforço, não tem vitória. Com certeza, lá na frente, você vai alcançar o seu objetivo. Tamo junto, meu povo. Um grande abraço, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.